Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Testando a fé, ou poderia dizer também a fé em teste. No segundo capítulo de Apocalipse, nós lemos a partir do versículo 11, aliás, no versículo 11, assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Nesse nosso texto de hoje, ele é a conclusão de uma das cartas enviadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, por instrumentalidade de João, o apóstolo, às 7 igrejas da Ásia Menor. No caso, a igreja em Esmirna. E Esmirna, a igreja, era uma igreja pobre e perseguida, localizada numa cidade de grande potência comercial, muito opulenta, portanto, com elevado número de judeus que ali habitavam. Salvo engano, Esmirna é uma das duas, dentre as 7 igrejas, que não recebeu do Senhor uma palavra de desaprovação. Tenho, porém, contra ti, que outras 5 receberam e tiveram que ouvir, mas Esmirna é uma das que não recebeu. Aliás, a igreja de Esmirna recebe do missivista a garantia de que não passariam pela segunda morte. Numa outra versão da Bíblia diz, não sofreriam o dano da segunda morte. Segunda morte é uma referência à condenação eterna. E esse tema aparece outras vezes em outras partes, mas também no livro do Apocalipse, como, por exemplo, nos é dada uma descrição do que significa isso, lá no capítulo 21, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 21, eu leio, por exemplo, assim, referente a isso: Mas os covardes, os incrédulos, os desaprovados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, uma referência clara ao inferno, né? E dentre os mentirosos, citados nesse texto que eu acabei de ler, destacam-se aqueles que negam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador enviado ao mundo. O tema do nosso devocional hoje, que eu disse lá no início, é testando a fé. Aí caberia uma pergunta: nós testamos a qualidade da fé pela pessoa ou a pessoa pela fé que ela demonstra? Como é que é o nosso teste? Tertuliano, um dos pais da igreja, ele dizia assim: ninguém é sábio, ninguém é fiel, ninguém se distingue em dignidade senão o cristão. E aí, na sequência do seu pensamento, ele diz assim: e ninguém é cristão se não perseverar até o final. Nossa tendência é conhecermos as pessoas baseadas na aparência exterior. Mas a Bíblia diz que Deus vê além. Deus vê tudo, conhece todas as coisas. Portanto, precisamos estar firmes, porque a nossa fé poderá estar sendo testada a todo momento. Não sabemos a ação de Deus, nós não temos conhecimento disso. Portanto, cabe a nós sermos fiéis. Assim como diz o escritor da igreja, da carta à igreja em Esmirna, que aqueles de modo nenhum experimentariam o dano da segunda morte. Ou seja, estão livres do inferno. E possamos ter a nossa fé testada dessa maneira. Para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque nós cremos em Ti. Preserva a nossa fé, aumenta a nossa fé, para que nós possamos ser encontrados fiéis sempre. Em nome de Jesus. Amém.